Tema, trajando a armadura divina de Pégaso, segurava seu mestre Doco de Libra e Xion de Ares. Os Cavaleiros de Ouro estavam desacordados, e nesse momento o Cavaleiro de Bronze se encontra com seu amigo de infância, Alone, que com os poderes de Hades era o motivo dessa guerra santa estar ainda acontecendo. O Cavaleiro de Pégaso dizia: "Está sendo um pouco precipitado, Alone, você não estava no final dos templos malignos, o que veio fazer aqui?" E nas escadarias dos templos maléficos, Alone dizia: "Para pôr um final em tudo com minhas próprias mãos, por isso mesmo é necessária a sua morte." A destinada batalha final começa. Minhas mãos estão completamente manchadas com a cor verdadeira de várias centenas de milhares que eu matei. Tema, te matarei com minhas próprias mãos, para alcançar a completa salvação do mundo. As almas dos mortos cercam e abraçam Alone. O Salvador, em cima da pilha de corpos, proclama a sentença de morte. Tema se assusta: "Mas o que é isso? Quem são esses mortos?" E Alone responde: "Os mortos que cobrem este lugar são os símbolos da minha profunda tristeza. Mas você sabe, Tema, ainda assim estou feliz, porque agora você e eu finalmente poderemos ver de novo a mesma cena, tal como havia prometido. Veio até aqui suportando várias mortes até alcançar este lugar para lutar comigo." Tema então responde: "Não, Alone, não estou aqui só porque me carreguei com a tristeza. Aqueles que já não estão aqui viveram plenamente até o final. São eles que me mantêm de pé aqui." Aquelas eram as palavras do divino Cavaleiro de Pégaso, Tema. Alone, com seu olhar sanguinário, então se pronuncia: "É uma pena, parece que não sofreu bastante. Nesse caso, tomarei as vidas de Libra e Ares diante de seus olhos." E nesse instante, Alone ataca com o poder de Hades. Seu alvo são os Cavaleiros de Ouro nos braços de Tema, que pressente o perigo se aproximando. Porém, de repente, alguém trajando uma armadura dourada e com longos cabelos de cor lilás aparece. Ela protege os cavaleiros, dispersando o poder do inimigo. Aquela é a Athena Sasha, que aparece bem na frente do Pégaso. Alone se surpreende e diz: "É Sasha, a deusa da guerra." E Athena então se pronuncia: "Eu não deixarei que faça isso, meu irmãozinho. Nós não devemos vincular a tristeza aos humanos. Você não deve ligá-los com a morte. Se eles vivem, protegem os que sobrevivem e se apoiam mutuamente. Se as pessoas fazem isso, a geração seguinte poderá continuar." Tema coloca Doco e Xion sentados em repouso ali próximos às ruínas, e então diz: "Se esqueceu disso, Alone, por isso não pode salvar o mundo." Alone, o sagrado Cavaleiro de Pégaso, trajando sua vestimenta divina junto de Athena, a deusa da guerra que utiliza sua armadura, e a deusa da vitória Nike, que está em sua forma de báculo, queimam seus cosmos mutuamente. O alvo desses dois é Alone, o humano corrompido pelo poder de Hades. Deusa e cavaleiro partem para o ataque, e o imóvel inimigo espera pelo desfecho, até que se pronuncia: "Por que vocês são tão tontos? Os dois, na verdade, são verdadeiros idiotas, porque ainda não compreendem, em sua forma de pensar, ao sofrimento do mundo. De nenhuma maneira vocês poderão pôr um fim." Naquele momento, Alone estica seu braço. Com seu poder, ele materializa a espada amaldiçoada de Hades, e sobre a pilha de mortos, ele eleva seu poder para enfrentar Athena e Pégaso. O intenso e maligno cosmo do deus Hades emana do corpo de Alone, que consegue refletir a investida daqueles dois. Athena cai no chão e com Pégaso acontece o mesmo. Ele se pergunta: "Mas o que é isso?" E olhando à sua frente, Tema vê Alone, que caminha sobre as escadarias cobertas pelas almas dos mortos. O garoto dizia: "Eu amo este lugar igual a vocês." E Tema estava assustado. Mas o que? Os mortos estão se reunindo. Athena acreditava que aquilo seria impossível, e o instável Alone dizia: "Quero salvá-los desde o fundo do meu coração." Atrás daquele garoto, os mortos se juntavam e davam forma a alguma coisa que possuía asas. Esta é a Sapores de Hades, a vestimenta do deus do submundo. A Sapores, trajada por Hades, sai dentre os mortos e veste o corpo do humano Alone, que segura a espada do deus. E ele então diz: "Quando as cores se misturam, o resultado é a cor da escuridão. Juntos, ao final tudo se mesclará por igual, uns com os outros no estado final da morte. Completemos esta mistura com suas vidas, Tema e Sasha. Essa vestimenta é uma Sapores. A seriedade do Rei da Morte é mostrada. Os Cavaleiros de Ouro que estavam desacordados finalmente se levantam. Os amigos Xion de Ares e Doco de Libra. Com a batalha final diante de seus olhos, em que estado mental estará Doco? Xion, observando o choque de poderes entre os cosmos de Athena, Pégaso e Hades, dizia: "Quanta intensidade, finalmente começou." "Como isso é vergonhoso, Xion. Somos Cavaleiros de Ouro e não podemos fazer nada", diz Doco, mesmo sabendo que meu precioso discípulo irá enfrentar seu melhor amigo em um combate mortal. O ferido Doco estava muito triste com aquele fato, e Xion, com pena de seu amigo, chama por ele.
A juventude daqueles rostos já desapareceu, aquele menino triste que amava pinturas e era mais gentil do que qualquer um outro, porta agora a sapures negra de Hades e branda sua espada, enquanto que sua pura irmã mais nova, que o adora, Athena, é agora sua inimiga. Seu melhor amigo protege a sua irmã mais nova e se prepara para a destruição mútua, como um guerreiro de elite. O choque do destino dos três, uma batalha mitológica. Mas tema, este é o lugar ao que chegou depois de olhar sempre para frente, unicamente até o lugar onde ele estava. Agora mostre-me a resposta que nasceu a partir desses sentimentos inquebráveis por seu amigo. O tema de Pégaso e Athena Sasha estão frente ao Alone Hades, que diz: vamos, pela perfeição do Lost Canvas, Tema e Sasha, a morte. Farei com que a morte caia sobre vocês dois. De repente um grande poder cai sobre aquele lugar. A pressão do cosmo de Hades é tão intensa que a Athena Sasha e o Pégaso Tema sentem seu impacto. O cavaleiro dizia em pensamentos. Seu poder aumentou muito comparado com o que era. Foi capaz de gerar tanto poder com um só ataque de sua espada. Mas, de repente, Athena cai próxima a Tema. Ela tenta se levantar, mas Tema estende sua mão à frente da deusa. Ele dizia: eu irei, Sasha, eu tenho que ir. A deusa fica surpresa com tais palavras de seu cavaleiro, que completa dizendo: me dou conta de que se não expressar isso nesse momento, esta batalha jamais começará, nunca começará, Alone. O cavaleiro de bronze com sua armadura na forma divina parte para o ataque. Doku, observando aquilo, se pergunta: expressar o que, Tema? E Alone, que estava em silêncio, se pronuncia: a batalha já começou, não há nada que necessite escutar de você a esta altura, Tema. O cavaleiro então responde: não me diga isso, isso é porque sempre trata de terminar à força as discussões de acordo com seu ponto de vista, não é verdade? Esta é com certeza a resposta que você queria escutar, mais que tudo no mundo até agora. E Alone então diz: nesse caso, é ainda mais inútil a essa altura, Tema. Te disse no santuário ou não, nem tua voz, nem teus punhos podem me alcançar mais. De repente um grande poder vai na direção do cavaleiro, que sem tempo para reagir, recebe um corte da espada de Hades. Tema sente um impacto, porém a armadura divina fica apenas arranhada. Então Alone se pronuncia: como era de se esperar de uma armadura divina, por isso que não consegui cortá-la. Porém de repente Tema sente os danos daquele corte em seu próprio corpo. O poder de Hades não destrói a armadura, mas sim o impacto passa por ela e atinge o corpo de Pégaso, que grita de dor. Doku e Sasha ficam preocupados, mas Tema começa a rir. Eu posso ouvir depois de tudo. Não se trata sobre minha voz poder chegar até você ou não. Está ficando cada vez mais claro para mim, cada vez que recebo ataques como este de sua parte. Inclusive no santuário, no castelo de Hades e até mesmo no barco de Garuda. Francamente, desde as profundezas desse cosmo que tem sido coberto por capas e capas de escuridão, há uma voz que sempre me chama. Aquelas são as sinceras palavras do Pégaso, que ainda consegue ouvir uma fraca voz de seu amigo, vinda das profundezas de seu coração. Porém, Alone, com raiva, diz que aquilo já foi o suficiente, então parte para o ataque. Com a espada de Hades, ele tenta atravessar o cavaleiro de Pégaso, ou melhor, o seu amigo Tema. Todos ali presentes ficam chocados com o acontecido. Porém, o cavaleiro de Pégaso conseguiu segurar a espada de Hades com sua própria mão. Ele dizia: agora que me lembro bem, o Lost Canvas é realmente charmoso. Fui um tonto, achei que havia mudado completamente e que, como Hades, você tinha se tornado um ser distante, mas não mudou em nada. Minha voz era a única que não chegava a você, não é o que você vem me dizendo? Minha voz não chega até você? Porém, dentro da escuridão, uma mão aparece e uma voz bem fraca dizia: Tema, me tire daqui, por favor, Tema. Nesse momento, o cavaleiro de Pégaso segura na mão de seu amigo e então diz: está chegando a minha hora, eu não te deixarei mais sozinho, Alone. Aquelas eram as mais sinceras palavras de um cavaleiro, ou melhor, de seu melhor amigo. Elas alcançam Alone, que emocionado diz: ah, sim, inclusive se eu não tiver como voltar atrás agora, Tema. E o garoto responde que sim, sou o único que pode te golpear agora, Alone. O encontro dos dois corações, atraídos um pelo outro, e o final de um combate mortal. O cavaleiro Tema, trajando a sagrada armadura de Pégaso, segura na mão de seu amigo Alone, que detém os poderes da Sapures e a espada amaldiçoada de Hades. O guerreiro de Athena dizia: você sempre esteve me chamando, Alone. Já não posso permitir, já não deixarei você sozinho mais. Agora sou eu o único que pode te golpear. Nesse momento Alone tinha um olhar triste e esperançoso, e em pensamento ele dizia: assim é, Tema, eu sempre quis te ver, o Pégaso de agora, o verdadeiro. Na cabeça de Alone se passa todas as fases de Tema,
quando ainda era um garoto que vivia no orfanato, quando acabou de se tornar um cavaleiro e quando sua armadura de Pégaso foi restaurada no magma da ilha Canon, e agora também que Tema alcançou o nível de um guerreiro divino, conseguindo assim bater de frente com Alone vestindo as sapures do deus Hades. Um encontro de corações meio a uma batalha mortal. O cavaleiro de Pégaso concentra seu cosmo no punho e grita: "Vamos, Alone!" E seu amigo então responde que sim, Tema, eu agora estou feliz. O embate mortal entre amigos considerados como irmãos, que agora estavam de lados opostos, defendendo diferentes ideais. Tema, o guerreiro a serviço de Atena, a deusa da guerra justa, que quer a paz na terra, e Alone, o garoto que é o receptáculo de Hades e teve seu coração corrompido, acreditando que o único meio de trazer salvação para o mundo é matando toda a vida do planeta. Esse é o verdadeiro ápice da Guerra Santa de The Lost Canvas. Em meio àquele embate de poderes, a menina Sasha, nascida como a Atena daquela época, trajando sua sagrada armadura, segura firmemente seu báculo. A deusa Nike da vitória, ela observa a luta daqueles dois que para ela são tão preciosos. Um massacre mútuo está prestes a acontecer e seu cosmo parece estar em perfeita tranquilidade. Então ela se lembra do seu passado, de quando era apenas uma criança e das palavras de seu irmão terreno Alone. Sasha, foi um sonho aterrorizante, Hades me engolia e me levava ao mundo da escuridão, mas uma pessoa chamada Pégasus lutava contra Hades e fazia com que a escuridão se fosse. Tenho a impressão de que seus olhos eram de uma cor parecida com a deste menino Tema. Quero ser amigo desse menino. Desde pequeno, Alone tinha premonições de seu destino. Ele sabia que um dia se tornaria Hades e seria parado pelo Pégaso. Bem quando conhece Tema, que desde o início desejou que fosse seu grande amigo. No presente, Atena dizia: "Meu irmão", sempre adorava falar dos corações das pessoas, os comparando com diferentes cores, enquanto que seu coração, meu irmão, era de um simples e puro branco. Essa é a sua cor, meu irmão. Alone, com o poder de Hades, atinge Tema com a espada amaldiçoada. Ele joga o cavaleiro de Pégaso ao chão. Tema sente a dor daquele impacto. A força de Alone estava tremenda. Ele avança novamente com sua espada, porém dessa vez apenas consegue acertar o chão, já que Tema rapidamente consegue desviar daquele ataque. Em pensamentos, o garoto Alone dizia: "Tema, eu me senti atraído por você mesmo antes de nos conhecermos." O olhar de Alone era de satisfação, ele esboçava um leve sorriso de alívio em seu rosto, porém não cessavam seus ataques com aquela espada amaldiçoada. Tema desvia mais uma vez, enquanto Alone tinha lembranças dos dois órfãos quando ainda eram crianças, correndo felizes por onde moravam. Em pensamentos, Alone dizia: "Pensando bem, esse sonho devia ser uma representação das memórias da alma de Hades, e ainda assim acabei me sentindo mais atraído por você. Tanto você como a cor dos teus olhos eram mais brilhantes que no sonho. Eu quis saber mais e mais sobre você, mas fui arrancado do que eu era, o que eu pintava, ia atrás da vida e atirava, e finalmente terminei matando Maria e os outros, que eram praticamente membros da nossa família." Nesse momento, as memórias de Alone mostravam trechos de seu sofrimento. Após receber o pingente de Hades, Yours Ever, seu para sempre, ele se lembra de Pandora, que o seduziu, e de Hypnos, que o guiou, além da sombra de Hades em seu coração. E é claro, as crianças do orfanato que morreram nos seus braços. Ele então continua dizendo: "Por isso eu decidi trilhar pelo caminho de Hades, pelo bem dessas crianças. Por essa razão, eu acabei com você, Pégasus, o garoto que eu amei mais do que qualquer outro." Nesse momento vemos a lembrança de Alone, onde ele, de pé, ainda possuía cabelos loiros, e atrás dele estava um exército dos espectros e o quadro de Tema que havia começado a pintar, quando mesmo foi treinar no santuário. Porém, anos depois, ao se reencontrarem, Alone pinta um X naquela tela, que tira a vida do recém-formado cavaleiro de bronze de Pégaso. E Alone continuava: "E mesmo assim, mesmo depois disso, foi tudo em vão, você simplesmente sobreviveu." Alone, trajando as sapures de Hades, observava Tema, que levantava à sua frente. O Pégaso queimava seu cosmo e chamava por Alone. O Pégaso, mesmo sangrando e bastante ferido, sorria. Ele fecha seu punho e seu poder transbordava pela sagrada armadura divina. Alone aponta sua espada e então diz: "É natural, Tema, afinal meu coração egoísta sempre anseia por ti e me gera todas essas expectativas, mesmo que eu não tenha usado ainda todo o meu poder como Hades, mesmo que eu tenha matado muita gente. Não importa quantas vezes eu tente te matar, por isso, Tema, devemos unir nossas almas." Tema,
O cosmo poderoso de Hades transbordava pelo corpo de Alone. Em conjunto com a espada e sua vestimenta, ele era insanamente poderoso, porém seu olhar era puro novamente, apesar daqueles cabelos negros do deus do submundo. Tema sorrindo responde seu amigo: sim, Alone, é exatamente por isso que vim até aqui. O cosmo de Pégaso e Hades começam a se chocar, um anulava o outro, e Xion de Ares junto de Doco de Libra observavam aquilo, além da Athena Sacha, que tinha um triste olhar. E as seguintes palavras são pronunciadas pelo coração de Alone: estar contigo de uma maneira que vai além de ser melhores amigos, ou até mesmo arqui-inimigos. Ao final desse caminho se encontra o final do mundo, o meu final. É esse o tipo de guerra santa que eu travo. A insana explosão entre os cosmos provoca um enorme clarão, porém Athena nem sequer pisca seus olhos. O verdadeiro coração de Alone, a guerra santa, se dirige a territórios inexplorados. Alone representa as cores verdadeiras, um punho repleto de pureza segue em frente. As palavras dele são as seguintes: junte sua alma à minha, Tema. Se eu ganhar, o Lost Canvas estará completo e o fim do mundo chegará. Mas se você ganhar, será o fim. Ataque-me com tudo que tem, antes que eu mate você. Alone queima seu cosmo divino com fúria. Tema de Pégasus chama seu amigo de idiota por proferir aquelas palavras. Essa é uma batalha sem falsidades que só os melhores amigos podem lutar. O Pégaso avança com seu punho poderoso ao encontro de Alone, porém ele nem sequer consegue tocá-lo. Seu punho é parado por apenas uma mão do inimigo, que contém o cosmo de Pégaso. Tema então se pronuncia: nunca houve motivos para que você ou o mundo sejam destruídos. Eu irei salvar o mundo e a ti também, com minhas próprias mãos. Alone, sinto o meu golpe. Pégaso Suiseiken Kiseki, o cometa de Pégaso, o milagroso Big Bang. Aquele era um golpe concentrado com o poder divino de Tema. Tanto Pégaso quanto o receptáculo de Hades medem suas forças nesse momento. Tudo ao seu redor era destruído. Alone então diz: nesse caso, você deveria se esforçar mais, Tema, porque com isso você não conseguirá salvar nada, nem ao menos a minha alma. Nesse momento a mão de Tema consegue transpassar o poder de Hades que o continha. Ele acerta o peito de Alone com aquele cometa de Pégaso. Uma enorme explosão de luz se faz nos céus. O barco da esperança com os cavaleiros de Atena, que voltaram ao normal depois de serem petrificados, retornava para a terra. E Yato de unicórnio, olhando para o céu, vê aquela luz. O espectro Cheshire de gato fada se abraça com Yuzuriha, que era a amazona de Grou, e morrendo de medo ele dizia: ai ai, que cosmo terrível, parece que é o cosmo da batalha entre Alone e Pégaso. É em vão, o mundo será destruído pelo humano Alone, isso é ruim, o pior dos males. De repente ele se toca e olha para o rosto de Yuzuriha. Tanto a amazona quanto os demais cavaleiros e soldados ali presentes choravam perante aquela luz. Cheshire então diz: os cavaleiros estão chorando, normalmente deviam estar assustados também. Yuzuriha então se pronuncia: só podia ser este Tema mesmo. E Yato também fala: esse cabeça de vento está dando tudo de si. Estamos à beira do fim do mundo e seu cosmo não diminuiu em nada. Isso me faz feliz. Yato se lembra das palavras de Tema durante seu treinamento, a promessa que ele fez para seu amigo em se tornar um cavaleiro. Tema, fique assim, apenas fique ainda mais forte e continue indo em frente. Seu cosmo com certeza irá abrir um novo amanhã para nós e para o mundo todo. O golpe de Tema, chamado Pégaso Suiseiken Kiseki, provoca um enorme clarão, porém ao que parece, mesmo depois de todo o seu esforço, Tema não conseguiu atingir Alone, que traja sapures de Hades. Os anjos pintados no Lost Canvas intercederam naquela investida, nem mesmo Pégaso acreditava em seus olhos. Como eles bloquearam o seu punho. Alone em silêncio era acalentado por aquelas pinturas, que ao mesmo tempo seguram o cavaleiro de Pégaso. Tema estava inconformado, o seu cometa de Pégaso, o milagroso Big Bang, foi em vão. Alone então abre seus olhos e diz: eu estou ileso, então o Lost Canvas me protegeu? Está me dizendo que isso ainda não acabou? Esta é a conclusão. Rapidamente Alone saca sua espada novamente e dessa vez ataca Tema, acertando em cheio o cavaleiro de Pégaso. Desta vez nem mesmo a armadura divina conseguiu conter aquele ataque. O sangue do cavaleiro jorrava e Doco entra em desespero. Xion estava simplesmente sem reação enquanto Athena gritava por Tema. O cavaleiro de Pégaso, ainda abalado, simplesmente caía enquanto seu sangue deixava seu corpo. A armadura divina foi danificada por esse ataque e Alone diz: está decidido, eu sou o único que permanece.
Tema estava caindo no chão e dos céus Alone segurava sua espada enquanto dizia: com este sangue eu escreverei a última página do Lost Canvas. Com isso, esse mundo irá acabar. E entre os anjos do Lost Canvas um quadro aparecia. A Athena Sasha se surpreende com aquela pintura e grita: pare, meu irmão! Naquele quadro estavam pintados 3 crianças, Sasha, Tema e Alone, em sua infância inocente. O Pégaso, enquanto caía, observava os anjos da pintura abraçando seu amigo e então se perguntava: mas por que? Estão protegendo o Alone? Por acaso não foi ele quem os matou? Então por quê? E a Alone então dizia: porque eles sinceramente querem me salvar. Um inimigo inesperado bloqueia o punho de Tema. O Pégaso inconformado dizia em pensamentos: impossível, estão dizendo que é necessário o que Alone proclamou, a morte é mesmo a salvação. Essa era uma resistência impensável, os mortos tomam sua decisão. Tema, caído no chão, agonizava de dor, e pela espada de Hades, ele perdeu uma de suas asas e ombreira. Além de estar gravemente ferido, a Athena Sasha gritava por Tema, e o olhar de Alone já não era mais o mesmo. Agora estava novamente vazio. Ele diz: agora está claro, a salvação que tenho buscado realmente está certa. Doku então pergunta: essa pintura é de Tema ainda criança, o que você pretende fazer? Enquanto Tema agonizava, Alone responde: não importa o quanto tentem tocar a minha alma, isso não mudará as coisas. Athena rapidamente se aproxima do Pégaso caído, enquanto Alone diz: Tema e Sasha, eu completarei o Lost Canvas com seu sangue, para eliminar também as almas que foram pintadas nele. Athena nesse momento se pronuncia: não, meu irmão, se fizer isso eu vou. E Alone a interrompe: você é Athena, deveria ser capaz de escutá-la, Sasha. As vozes dessas pessoas. Athena fica surpresa, Tema tenta abrir seus olhos e chama por Sasha. Porém, de repente, as pinturas das pessoas que morreram ganham vida e agarram o Pégaso e a deusa. Eles começam a elevá-los aos céus. Aquele era o Lost Canvas agindo novamente, porém seu poder era enorme. Alone então diz: parece que eles também estão esperando por seu sangue. A pintura também segura Xion de Ares e Doku de Libra, que gritava: Tema, senhora Athena! Mas de nada adiantava, já que Alone continuava com seu plano. Eles pedem para que nos apresse e salvemos eles. Tema não conseguia se conformar. Não é possível, isso não pode ser. Porém, de repente, o Cavaleiro de Pégaso consegue ouvir as almas das pessoas mortas pelo Lost Canvas. Elas diziam: mas é por isso mesmo, não interfira no meu caminho, não interfira no caminho do Senhor Alone. Nós não queremos sofrer mais. Nesse momento, Pégaso entende, estas são as vozes das pessoas que passaram a ser parte do Lost Canvas. Elas ainda falavam: não queremos viver sofrendo na terra, nem queremos sofrer no inferno, somente queremos desaparecer em paz, envoltos pelo amor do Senhor Alone. Essa deve ser a verdadeira salvação para todas as pessoas da terra. Nas lembranças daquelas almas víamos órfãos, pessoas pobres, moribundos, pessoas que viveram até morrer de velhice, entre várias outras histórias tristes, para que eles não sofram mais, mesmo após a morte no inferno rigoroso de Hades. Alone queria acabar com o mundo aprisionando todos em uma bela pintura, o Lost Canvas, para assim acabar de vez com o sofrimento de toda a terra. Tema diz: então estão dizendo que tudo o que temos feito por vocês até agora é uma bênção não desejada? Então a salvação que Alone buscava era realmente a correta no final? É por isso que meu punho não pôde alcançá-lo? Já não há nada que eu possa fazer? Nesse momento, Alone pega o seu pincel. Sasha, sendo segurada pelas pessoas da pintura, gritava para que Tema não faça aquilo. Porém, o Cavaleiro de Pégaso já estava decidido. Vou oferecer o meu sangue. Essas são minhas palavras. Tema oferece seu corpo, seu próprio sangue, para que Alone utilize como tinta e conclua assim o Lost Canvas. E assim seu amigo diz: esta era a única maneira que nós tínhamos para cumprir nosso destino. Este é o adeus, Tema. Estou realmente muito feliz por estar junto de você pela última vez. Naquele momento, Alone passa o pincel na ferida de Tema. O cavaleiro gritava de dor. Alone iria utilizar seu sangue, porém de repente um grande tremor acontece. Algo enorme sobe acima de Tema e faz com que os anjos que o seguravam se dispersem. Alone fica assustado e se perguntava: mas o que? São tremores, não pode ser. E ao abrir seus olhos, o Cavaleiro de Pégaso olha para cima e então ele avista o barco da esperança.
Aquele é o barco de Atena, onde se encontravam seus amigos cavaleiros e soldados do santuário, os que ainda eram remanescentes nesta guerra santa. E os Uriha de Grow e Yato de Unicórnio desciam para a batalha. O seu rival e cavaleiro de bronze gritava: "Você acha que vamos deixar que faça isso?" A luz do barco dourado era intensa. Doku se surpreende. Yato, é mesmo você? E Alone, apesar de tudo, não conseguia esconder. Ele também foi surpreendido e dizia: "Os cavaleiros sobreviventes, como chegaram até aqui?" E os Uriha se aproxima da Atena Sasha e perguntava: "Atena, a senhora está bem?" E Sasha reconhece a Amazona. Ela diz: "Por que estão aqui? Eu pedi tantas vezes para que voltassem à terra. É por isso que anulei o poder de Alone, que estava conectado a este barco." Os cavaleiros e soldados corriam e tentavam ajudar, arrancando as pinturas que seguravam os cavaleiros de ouro. "Afastem-se, fiquem longe do Senhor Doku e do Senhor Xion." E os Uriha então responde: "Atena, no começo tínhamos mesmo essa intenção. Eu peço desculpas por ir contra as suas ordens, mas como poderia um guerreiro voltar as costas a um aliado ao sentir seu cosmo desesperado pedindo por ajuda?" Nesse momento, Yato de Unicórnio corria em direção de seu amigo. Ele estica sua mão e chama por Tema: "Seu idiota, como você ficou paralisado de novo? Isso sempre acontece quando eu não estou por perto. Essas feridas são terríveis, Tema." Yato levantava seu amigo, que estava todo ensanguentado, porém de repente, Alone aparece nas suas costas e então diz: "É inútil, Tema já compreendeu que a morte é a salvação, ele não voltará a ficar de pé novamente." Yato se assusta com a aproximação repentina de Alone. Na sua mente ele pensava apenas uma coisa: "Oh não, eu tenho que fugir agora." Mas não, de repente ele toma coragem e se dirige a Alone. "Ei, eu não posso acreditar que seja amigo de Tema e não sabe disso. Ele não é o tipo de pessoa que cairá por algo como isso. Quando Tema decide que tem a razão sobre algo, ele segue em diante com isso até o final." Alone então responde: "Eu sei tão bem que até dói. É por isso que estamos nos matando entre nós." Nesse momento, o garoto, com o poder do deus do submundo, dispara uma rajada de energia vinda de sua espada. Era como um corte extremamente poderoso, cujo objetivo era cortar tanto Yato quanto Tema. E nesse momento, na cabeça do Cavaleiro de Unicórnio, existiam apenas as seguintes palavras: "Tema, você tem que se levantar." Yato, frente ao perigo, prevê a sua própria morte, vinda da espada amaldiçoada de Hades. A única esperança para o Cavaleiro de Bronze sobreviver à força daquele poder é se Tema, seu amigo Pégaso, acordar e ter forças para lutar novamente. Qual será o desfecho dessa batalha mortal do Lost Canvas? Yato de Unicórnio tenta acordar Tema, porém ele é pego por um ataque vindo da espada de Hades, que destrói parte de sua armadura e fere o cavaleiro. Tema está com seus movimentos selados pelo Lost Canvas. Poderão os sentimentos de Yato alcançar Tema? Yato de Unicórnio permanece de joelhos e de braços abertos de frente para Alone. Todos observavam preocupados Xion, Doku e os Uriha e Atena. Porém Yato se vira para Tema e em pensamentos dizia: "Tem que se levantar, meu amigo. Você é o idiota que sempre olha adiante apesar do quão golpeado esteja." E ainda assim, aquela batalha não termina e Tema permanece inconsciente. Mesmo com Yato encarando, o ferido Pégaso ainda estava inconsciente, sendo envolto pelas pinturas do Lost Canvas. Yato dizia: "Tema, o que aconteceu com você? Fique de pé, me encarregarei de todos estes falsos anjos. Então se levante." Alone então se aproxima dizendo: "Eu me contive, já que você é apenas um cavaleiro de bronze. Eu deveria terminar com você mais rápido." O sereno Alone andava em meio àqueles anjos pintados por ele mesmo. Yato, com raiva, perguntava: "O que você fez ao Tema?" E Alone então responde: "Nada, eu não fiz simplesmente nada. É só que Tema se encontra em um estágio frágil, tanto físico como mentalmente, por todas as batalhas que tem lutado até agora. Mas quando ele foi preso pelo Lost Canvas, que ele veio para salvar, uma das coisas que o encorajou a continuar, que era também a pedra principal de sua existência, entrou então em colapso." Yato, porém, não acredita naquelas palavras. Depois de tudo que ele passou, uma ferida assim não o danificaria. Nesse momento, o unicórnio sente as dores de sua ferida e em pensamento ele diz: "Eu já sei, Hades atacou diretamente a sua alma. Então eles entraram através de uma abertura na alma ferida de Tema. Nesse caso eu vou." Yato de Unicórnio encosta sua cabeça na de Pégaso e então grita: "Tema, você pode me ouvir? Não escute tudo o que estes débeis do Lost Canvas te falam. Me desfarei de todos eles. Só me escute, Tema." Sheshiri, que observava aquilo, então dizia: "Esse tipo é um idiota. Como pode fazer isso diante do Alone?"
O garoto com o poder de Hades observava aquilo, e Yato continuava. É certo que existem pessoas suficientemente fracas que querem ser salvas só pelo doce som da palavra salvação, mas todo mundo é assim? Claro que não, ainda há pessoas vivas deste mundo que têm medo do que está acontecendo, e estou seguro de que há outros dentro do Lost Canvas que querem viver suas vidas um pouco mais. E por último, todas essas pessoas que viveram até aqui foram encorajadas por seu Cosmo e tua batalha contra Alone. Por favor, levante-se, Tema. Olha adiante como sempre fez. Alone, que trajava sapures de Hades, segura a espada amaldiçoada e então diz: já terminou, unicórnio? Não te disse? Tema não mais se levantará. E o mesmo acontecerá com você. Nesse momento, Alone ataca as costas de Yato. Ele se assusta, porém em pensamento consegue reunir forças para não fugir. Suas palavras são as seguintes: Tema, eu não fugirei, porque Yato fecha seu punho, e antes que a espada de Hades pudesse o atingi-lo, uma faixa se enrosca no braço de Alone, evitando assim que ele termine seu golpe. Aquilo surpreende Yato. A responsável por isso era Yuzuriha de Grou, que então dizia: continue, Yato, de outra maneira não terá sentido nós termos vindo até aqui. Nós estamos aqui porque fomos inspirados pelo Cosmo desesperado de Tema. Yuzuriha, junto dos soldados e cavaleiros remanescentes que estão a serviço de Athena, estão preparados para batalhar contra Alone. O garoto com o poder de um deus responde: seus inúteis. De repente, todos os guerreiros que batalham por Athena partem para cima. Eles atacam o garoto Alone diretamente. A deusa da guerra justa gritava: Yuzuriha, meus cavaleiros! E Doku também gritava por seus camaradas corajosos. Porém, ambos ainda estavam presos pelas pinturas do Lost Canvas. E de repente, Alone estende uma de suas mãos. E os soldados começam a serem derrotados em um piscar de olhos. Yuzuriha fica com mais ódio de Alone e vários feixes de Cosmo começam a ser disparados. Yato segura nos ombros de seu amigo Pégaso enquanto dizia: Tema, você pode me ouvir? As vozes de todos estão aqui. Por você, Tema. Eu admirava sua forma de fazer as coisas, sempre confiando em seu caminho. Mesmo assim, era por uma promessa com Alone ou com alguém mais. É por isso que te segui. Eu tratei de atuar genuinamente e continuar com meu próprio caminho, mas você sempre seguia adiante, sem permitir que as pessoas ficassem longe de você, e isso me deu forças, me fez mais forte, inclusive agora, Tema. O Cavaleiro de Pégaso continuava imóvel e os cavaleiros e soldados queimavam suas cosmo-energias enquanto Yato dizia: está certo, entramos no campo de batalha para sobreviver, nunca pensamos na morte como uma salvação, estamos preparados para dar nossas vidas para você e por este mundo. Os corações dos cavaleiros e de seus amigos chamavam por sua constelação: Pégasus, 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 Tema. Os sentimentos de seus amigos o alcançaram. Tema se levanta e finalmente o ferido cavaleiro de Pégaso desperta daquele transe. Alone fica assustado e enquanto Pégaso anda na sua direção, ele diz: o que está acontecendo, Tema? Por que você se levanta? Tanto seu corpo como sua alma deveriam estar debilitados agora. E nesse momento Tema responde: eu escutei o eco das vozes desesperadas de Yato e Yuzuriha. Foram suficientemente fortes para me manter longe da fronteira da escuridão. Me disseram que eu deveria crer no caminho que eu escolhi para terminar com o que eu comecei, porque este caminho é um caminho que todos têm me ajudado a percorrer. Nesse momento, Tema se lembra de todos seus amigos que morreram nesta batalha, os Cavaleiros de Bronze, os Cavaleiros de Ouro e os demais guerreiros. Em sua frente, os guerreiros de Athena queimavam seus cosmos e junto com seus aliados, ele se prepara para o combate. Nesse momento, Athena e Tema mostram suas pulseiras de flores, enquanto Pégaso diz: não aceitaremos que a morte seja a salvação, sobreviveremos nos apoiando uns nos outros, e essa é a maneira de viver em que você acostumava acreditar, Alone. Tema concentra seu poder no punho em que segurava a pulseira de flores feita por Athena. Alone fica chocado ao ver tal objeto, e então lembra de suas infâncias. Quanto à nostalgia, foi há tanto tempo, na verdade, porém de repente ele muda seu semblante, ficando com um olhar maléfico e um sorriso no rosto. O quadro escondido dentro do Lost Canvas era daqueles três ainda crianças. De repente um poderoso vórtex surge em meio a Alone e Tema. Sheshri de Gato Fada dizia: os cosmos dos cavaleiros se agrupam ao redor da pulseira de flores de Pégaso. O cosmo de seu inimigo é enorme, inclusive assim ele não está assustado, é como um universo inteiro.
Tema começa a percorrer com as mãos a posição das estrelas da constelação de Pégaso. Ele prepara seu punho para o ataque e em pensamento diz: Alone, eu não te deixarei sozinho, regressaremos para casa, Alone, meu amigo. De repente, o assustado Alone parte para cima do Pégaso, que estava preparado. Em um único soco, ele consegue atravessar o corpo de Alone. O punho de Tema perfura sapores de Hades. Ele diz: regressaremos para aquele dia, a cor da verdade é a cor da vida. Yato de Unicórnio observava aquilo sem reação, e os Uriha, os cavaleiros do santuário, Doku, Xion e até mesmo o espectro Sheshiri estavam totalmente espantados. Tema ainda dizia, inclusive agora, por sua pureza, tem continuado amando essa cor, inclusive depois de ter sido manchado pelo poder da morte. E a calma Athena então fala: está tudo acabado, Alone, já não tente cobrir essa cor e essa vida. Regressaremos para casa, Alone. Ao que parece, o Lost Canvas começava a ruir, as pinturas das pessoas angelicais começavam a se desfazer por todo o céu. Xion dizia: o Lost Canvas está desaparecendo, todas as almas que Alone havia posto ali estão voltando para a Terra. Aqueles que podem regressar a seus corpos começarão uma nova vida. E Athena fecha seus olhos e várias pessoas que estavam presas no Lost Canvas conseguem voltar à vida. Era como se fosse uma chuva de estrelas cadentes por todo o planeta. Tema de Pégaso, segurando Alone nos braços, andava sobre aqueles entulhos. E o seu amigo de infância então diz: de fato, você é mesmo incrível, Tema. O cavaleiro de Pégaso chorava enquanto olhava para Alone. O garoto ainda completa: Tema, você salvou a mim e ao mundo assim como havia prometido. Obrigado. Obrigado por salvar o mundo de mim. O Pégaso não conseguia conter suas palavras. Os remanescentes daquela Guerra Santa andavam sobre o Lost Canvas em cacos. Porém, de repente, o colar de Hades reage. Sim, o mesmo pingente sempre dado ao seu receptáculo. Seu para sempre. Yours Ever. Um pingente amaldiçoado que provoca dor em Alone. A Athena Sasha fica preocupada com seu irmão. E Tema pergunta se ele estava bem. De repente, Alone diz algo. Tema, eu já não tenho mais tempo. Por favor, Tema. Me destrua agora, meu corpo e a minha alma, rápido. Aquele era o pedido desesperado de Alone, que por tanto tempo manipulou a Guerra Santa utilizando os poderes de Hades. A Guerra Santa terminou, mas um presságio obscuro ensombrece o cenário da vitória. Alone então gritava: Tema, não temos muito tempo, apresse-se em me destruir, ainda não terminou. Sem entender nada, o cavaleiro de Pégaso se assusta e uma enorme explosão de cosmo negro acontece. Aquele agora não era mais Alone, era sim Hades, que foi despertado. Tema segura seu amigo Alone, que foi derrotado. Athena, Yato e os Uriha e os outros observavam o céu, enquanto Lost Canvas se desfazia, e as almas das pessoas que ali estavam aprisionadas voavam pelos céus em forma de estrelas cadentes. Sasha dizia em pensamentos: Tema, sua longa batalha com Alone finalmente terminou. Você protegeu os sonhos de todos, salvou o mundo e também Alone. Essa era uma vitória carregada de fortes emoções. A Guerra Santa terminou, Tema, porém um presságio obscuro ensombrece o cenário da vitória. De repente, Doku sente algo, ele se assusta e diz: Xion, o que é este ruído? E o Ariano responde: parece que vem do relógio estelar do céu, mas por que isso agora? Doku em pensamentos falava: mas o que é isto? Por quê? E eu tenho um pressentimento ruim sobre este ruído. De repente, Alone começa a ficar estranho. Ele gritava: ainda não terminou. Tema, se apresse e me destrua. Não temos muito tempo. Se apresse. Tema fica surpreso e o pingente Yours Ever, que marcava Alone como propriedade de Hades, começa a se mover. Até que uma grande explosão de cosmo negro acontece. Doku se perguntava: mas o que é esta onda explosiva obscura? De repente ele se vê em um campo de batalha com todos os soldados do santuário caídos. Aquele cosmo negro emanado por Alone havia derrubado todos ali presentes. Doku procurava por Tema. Ele dizia: é impossível, tudo deveria ter acabado, mas o que aconteceu, Tema? Xion se levanta dos escombros e ele chama por Doku, que pergunta se o cavaleiro de Ares estava bem. E Xion responde: eu creio que sim, estávamos na retaguarda, mas já os outros... Doku apoia Xion, que estava ferido, porém é quando ele percebe na frente deles, Alone estava de pé, emanando um cosmo sinistro, com um longo cabelo negro e trajando as sapures de Hades enquanto segurava a espada amaldiçoada. Xion e Doku se perguntavam: esse é mesmo Alone? O pingente de Hades flutuava e então aquele homem se vira para os cavaleiros e diz:
eu tive um sonho interessante. Eu era um ser humano que pintava e era um grande amigo de Pégasus e Atena, que são meus piores inimigos. Doku então fica paralisado, ele dizia em pensamento: não é possível, este cosmo é muito vasto. E o homem de cabelos negros à sua frente continuava dizendo: estava pintando com pressa. Rápido, tenho que terminar antes do relógio dar a volta completa, eu dizia, antes que ele volte à vida. Que humano incrível que era aquele, me mantinha continuamente preso com a força de sua tenacidade. Foi um doce sonho. Frente a Xion e Doku, aquele ser não era mais Alone, seu rosto estava completamente diferente, sua presença maligna sufocava, aquele agora era realmente Hades, que possui por completo o corpo do amigo do Pégaso. Doku e Xion nem sequer podiam se mover e Hades dizia: mas com a aniquilação do exército de Atena, esse sonho e também a Guerra Santa terminarão aqui, em nome do verdadeiro imperador do submundo, Hades. Ao erguer sua espada, Hades consegue atingir Doku com seu cosmo. O real poder do deus do submundo era sinistro. Ele, com apenas esse movimento, consegue quebrar a sagrada armadura de ouro de Libra, a deixando quase toda em pedaços. Xion e Doku caem perante o deus que dizia: agora esta terra pela qual lutei com Atena por tantos anos será finalmente minha. Primeiro tenho que destruir este mundo e limpá-lo, me desfazendo dos sujos humanos e cobri-lo com a escuridão dos Elísios. E logo todos os humanos sofrerão eternamente no submundo. Mesmo com o peito do corpo de Alone estando ferido pelo golpe de Tema, Hades continua andando tranquilamente, enquanto Doku concentra suas forças para se levantar. Ele então diz: não pode ser, inclusive a morte de Alone foi por amor à vida. Pode ser que seja um deus, mas esse egoísmo é imperdoável. Nesse momento ele ataca com toda a sua força, utilizando a cólera dos 100 dragões. Porém, com apenas uma mão, Hades apara e reflete o golpe do Cavaleiro de Ouro, que é atingido e jogado para trás. Ele fica perplexo. Hades deteve os 100 dragões com apenas uma mão. E o deus do submundo diz: afaste-se, cavaleiro, este pode ser o corpo de um menino, mas agora não é diferente do corpo de um deus. Um simples cavaleiro de ouro não poderá me tocar. Ironicamente, a única coisa que conseguirá me atacando será aumentar os castigos que receberá no inferno. O cavaleiro de ouro se levanta novamente e então diz: isso que me importa. Tema era como um irmão para mim. Depois de ser atravessado mais de uma vez por sua espada, ele seguia de pé. Não deixarei que seus esforços nem sua paixão sejam desperdiçados aqui. Como eu poderia, um cavaleiro de ouro, não seguir adiante? Mesmo que isso me leve ao inferno, eu te desafiarei. E nesse momento Doku queima seu cosmo ao máximo. O tigre então mostra suas presas. Porém, de repente, alguém toca seu ombro. Era Xion de Ares que diz: espere, Doku, não ataque tão impulsivamente. Eu me sinto igual, mas se tirarmos nossas vidas aqui sem pensar com cuidado, o exército de Atena realmente irá cair. Hades esnoba aqueles dois, e Doku queria saber o que Xion pretende. O Cavaleiro de Ares então revela: eu tenho um plano. Hades, ouvi que não há nada mais que odeie do que a luz do sol. Gostaria de ser banhado na luz dourada das constelações da Elíptica, a luz do sol. Xion concentra seu cosmo nas mãos, mas qual será o seu plano? O cavaleiro continua instigando o deus do submundo, dizendo: dizem que o que mais odeia é a luz do sol, Hades. A prova é que tem fugido da luz do sol para se esconder neste lugar, abraçado pelas trevas. E o deus então pergunta: e agora o que sabe disso, o que irá fazer? O poder de 2 míseros cavaleiros de ouro não podem me fazer nada. Xion com seu cosmo no ápice então revela: não, mas é possível fazer nascer a luz do sol, graças às 12 constelações douradas. Naquele momento Xion abre seus braços e atrás dele e de Doku se encontravam as armaduras que brilham feito ouro e representam os 12 signos zodiacais. Doku se surpreende e então fala: Xion, é impossível, você chamou as armaduras douradas e nesse caso poderemos... Hades permanece em silêncio e Xion responde: sim, as nossas 12 constelações formam um eclíptico, o caminho que percorre o sol durante o ano. Em outras palavras, as 12 constelações se mantêm sem interrupção banhadas pela luz do sol, desde os tempos mitológicos. Elas acumularam aquela energia dos limites da história, devemos ser capazes de golpear Hades ao menos uma vez. Tome isso, Hades, essa é a luz dourada. Xion junto de Doku e as armaduras de ouro conseguem emanar uma gigantesca luz. Hades permanece imóvel e sem palavras até que é atingido por aquele ataque dos cavaleiros de ouro que comemoram. Acertamos, ferimos Hades, desse jeito poderemos vencer. Retorne ao submundo, Hades. Será que conseguimos mesmo? O objetivo de Doku e Xion era mandar Hades de volta para o submundo, ao gerarem uma luz tão intensa e brilhante. Porém, de repente, o cosmo obscuro de Hades engole aquela luz vinda dos cavaleiros, que ficam chocados.
O que? A escuridão voltou? Hades então dizia: essa foi a luz do sol? Esse nível de luz só pode queimar a primeira camada de pele deste corpo emprestado. Vamos, já é o momento de caírem na escuridão do Tártaro. Nessa hora, Hades, segurando sua espada amaldiçoada, começa a gerar um vórtex de escuridão. Xion então agonizava. Que forte essa escuridão, maior que a que nos acertou anteriormente. E Doku dizia em pensamentos: vamos desaparecer, Tema. Você arriscou sua vida para nos abrir caminho, mas eu sabia. Talvez 2 cavaleiros de ouro não sejam suficientes contra a escuridão de Hades, nem com esta luz dourada. Doku e Xion eram atingidos pela escuridão de Hades, quando de repente, junto de um clarão, a esperança surge. Ao lado daqueles 2 estavam os outros 10 cavaleiros de ouro que se sacrificaram na Guerra Santa contra Hades. Era um verdadeiro milagre. Perplexos, eles viam Cárdia de Escorpião, Degel de Aquário, Elcide de Capricórnio, Rasgard de Touro, Asmita de Virgem, Régulos de Leão, Albáfica de Peixes, Manigold de Câncer, Défteros de Gêmeos e também Sísifo de Sagitário, que diz: não, esta luz não irá desaparecer. Rasgard luta pelas gerações, Asmita pela verdade, Cárdia pela paixão, Degel pelos sonhos, Régulos pelas possibilidades, Albáfica pelo orgulho, Manigold pela vida, Elcide pela nossa missão, Défteros por mim mesmo e Sísifo pelo grande futuro que Pégasus abriu e que vocês 2 criaram. Doku e Xion, emocionados, gritavam: vocês, mesmo estando mortos, suas almas vieram até aqui, meus amigos. Uma luz intensa é criada pelos cosmos dos 12 Cavaleiros de Ouro. Hades se pergunta: mas o que é isso? Não posso crer que os mortos tenham ressuscitado diante de meus olhos. Sem dúvida, esta luz é ainda mais quente que a de um instante atrás. Sísifo de Sagitário, que estava à frente daquele ataque, dizia: sim, nós viemos aqui uma vez mais, guiados pelas vozes de Pégasus e de nossos camaradas, para então perfurar a sua camada de escuridão. Com um raio de esperança, os 12 Cavaleiros de Ouro do século XVIII disparam seus ataques em Hades. Aquela luz tão intensa quanto o próprio sol provoca algo. Ela consome todo aquele local e brilha até onde o Pégaso estava caído no colo de Atena. E uma voz então dizia: Tema de Pégaso, você nasceu nesta era e cumpriu com seu destino, levando sua vida até o limite. Esta luz não desaparecerá de maneira alguma. Tema, observando ao longe, se levanta e junto de Sasha consegue ver a luz emitida pelos 12 signos do Zodíaco. O Rei das Trevas foi encurralado, a flamejante luz dourada que abre o caminho para o futuro. Tema e Sasha se aproximam e então conseguem ver melhor aquela batalha. Atena então dizia: são os Cavaleiros de Ouro. A luz dos Cavaleiros repele a escuridão de Hades e o cabelo escuro de Hades está mudando, voltando a ser loiro. Isso é, Hades está deixando o corpo do meu irmão. A luz dourada venceu o imperador do submundo. Naquele momento a alma de Hades estava sendo expulsa do corpo do jovem Alone. Além de seus cabelos estarem voltando ao normal, as sapures de Hades e seu cosmo maligno deixavam também. A alma dos 12 Cavaleiros de Ouro havia conseguido libertar Alone. Após aquele embate, tanto o garoto quanto Doku e Xion caem no chão. O ferido Tema de Pégaso corre na direção dos cavaleiros, chamando por seus nomes. Porém, de repente, algo chama a atenção do Tema. As armaduras douradas o cercavam. O Pégaso então se pronuncia: vocês são fortes de verdade, mesmo sendo apenas as suas almas. Combateram com tudo. Vocês sempre nos encorajarão por isso. Observem a minha existência. De repente a armadura de Sagitário aponta sua flecha para os céus. Os resquícios do Lost Canvas, a lua criada por Alone e a Península Itálica, que foi elevada aos céus. Tema não entende muito bem o que isso quer dizer, porém Atena se pronuncia: esta é a nossa casa e também é onde está o castelo de Hades. Impossível, poderia ser que... Mas assim é a Guerra Santa, que ainda não terminou por completo. Sísifo está nos indicando que ali se encontra Hades. Eu também o senti dentro da luz. A alma de Hades havia abandonado o corpo do meu irmão e se dirigiu até as estrelas. No lugar onde está agora, havia se sentido uma energia. Provavelmente... Naquele momento, Sasha é interrompida por Alone, que então diz: sim, neste lugar se encontra o último dos templos malignos, Plutão. Alone, livre da influência de Hades, aparece perante Atena e seus cavaleiros. Ele dizia: sim, neste lugar se encontra o último dos templos malignos, Plutão. Foi nesse templo em que eu encontrei o maior poder de Hades e é nele que passaria o tempo estando só depois da salvação. O garoto estava bastante ferido, sem contar o machucado em sua barriga feito pelo soco de Tema, que então diz: Alone, você, mas que queimaduras horríveis. E então ele responde: me desculpe, Tema, o objetivo de Hades era assassinar os condenados.
enquanto levava a cabo a salvação, poderia destruir esse Deus junto comigo. Mas agora não, já é tarde para falar disto. Alone segura o pingente de Hades e de repente o arranca. Aquilo surpreende Sasha e Tema, que gritam por Alone. O garoto de joelhos na frente deles dizia: já não faz sentido que eu fale em salvação ou que eu peça perdão. Não saberia como reparar este dano, nem mesmo com minha vida. Nada seria suficiente para aliviar o sofrimento que causei em todo o mundo. Tema e Sasha, quero que me levem a Plutão, é meu último desejo. Aquelas eram as mais sinceras palavras de Alone, que de joelhos à frente de Tema e Sasha estava com a cabeça no chão. O cavaleiro de Pégaso e Athena permanecem em silêncio. Tema olha para o lado e observa seu amigo Iato de unicórnio totalmente ferido. Em pensamento, o cavaleiro de Pégaso dizia: Iato, os amigos que fiz no santuário, e os Uriha, camaradas, o que eu posso dizer? Se eu ao menos tivesse protegido vocês, mesmo assim eu falhei. Naquele momento Sasha observa, Tema dá a mão para Alone e então diz: sim, vamos sair daqui, Alone, desta vez estaremos os três juntos. Nesse momento o cavaleiro de Libra grita: não, Tema, não deixaremos que nem Alone nem vocês vão até onde Hades está. O cavaleiro de Pégaso se surpreende, aquelas eram as palavras de Doco. O Libriano então diz: nossos camaradas que aqui repousam mortos também pensariam igual, deixe isso conosco, os cavaleiros de ouro. Doco se erguia segurando em seus braços Xion de Ares. Athena então se pronunciava: Doco já é o suficiente. Seu coração poderia se fazer em pedaços pelo excesso de palpitação causado pelo meu sangue. Não se dá conta de que se chegar a elevar seu cosmo, seu coração se fará em pedaços. O cavaleiro de ouro então responde: isso não me importa. Finalmente os três recuperaram seus laços. Não posso deixar que se dirijam ao campo de batalha novamente. Alone, Tema e Sasha ficam surpresos com tais palavras, e ela então diz: obrigada, Doco, por suas palavras e por sua resolução. Nesse momento, Athena põe sua mão sobre o cavaleiro. Uma luz intensa emana deste toque. Doco de Libra fica de joelhos e algo acontece com ele. O cavaleiro então se pergunta: o que está havendo? Meu coração parou. Athena, o que foi que você fez? E a deusa então responde: é o Misofeta menos. Com isto, seu coração baterá 100.000 vezes ao ano, quantidade que normalmente bateria em apenas um dia. Eu sinto muito, Doco. Isso é algo que só nós podemos pôr um fim. Por isso, Doco, Xion, como Athena lhes ordeno isto: vivam e regressem à terra. Você como vigia das estrelas malignas e Xion como grande mestre, reconstruam um santuário, preparem-se para a próxima Guerra Santa dentro de 200 anos. Após Athena dar suas ordens, ela vira de costas. Uma luz intensa começa a tomar conta daquele lugar. Em pensamentos, Doco dizia: teletransporte, estamos voltando para a Terra. Espere, por favor, Athena, por favor, Tema. Nesse momento, o cavaleiro de Pégaso diz: nos veremos de novo na Terra. Doco, te conhecer e você ter me transformado em um cavaleiro nesta era me faz muito feliz. Inclusive, no futuro, algum dia, certamente nos reencontraremos. Doco então gritava: Tema, volte, volte a todo custo. Todos são teleportados de volta à Terra. Xion finalmente acordava: este é o santuário. Por que estamos aqui, Doco? E Athena, onde está Hades? Doco ainda não havia se acostumado com Misofeta menos. Segurando seu peito, ele se lembra das palavras de Athena: vivam e regressem à terra. Você como vigia das estrelas malignas e Xion como grande mestre do santuário. E também lembra das palavras de Tema: fico feliz de ter lhe conhecido, Doco. Nos encontraremos de novo na terra. O Libriano então diz: Xion, Athena se foi. De agora em diante, viver será a nossa missão. Doco dá a mão para seu amigo, que responde: eu entendo, nós devemos demonstrar força, então assim será para que esta era chegue até o futuro. Nesse momento temos a clássica cena dos dois cavaleiros que sobreviveram à Guerra Santa do século XVIII. Doco dizia: por isso, Tema, nos encontraremos na Terra a todo custo. Nesse momento conseguimos ver uma antiga catedral em ruínas. Dentro dela estava Alone, Tema e também Sasha. O cavaleiro de Pégaso então pergunta: você está bem, Alone? Essas queimaduras? E o garoto responde que sim, eu estou bem, Tema. E então o Pégaso pergunta também a Athena: Sasha, e você devido à escuridão de Hades? A garota responde: estou bem, Tema, porém você é quem está em piores condições aqui.
O garoto então começa a rir. Está equivocada. Havia passado muito tempo desde que nós três ficamos juntos. Mesmo estando feridos, é muito agradável, igual nos velhos tempos. Agora estamos os três juntos novamente. Naquele momento eles abrem uma porta e lá ao fundo avistam alguém. Aquele era Hades. Ele dizia: chegaste, menina, e o infame Pégaso. Embora não esperava que também chegaria com vocês o recipiente da minha alma. Tema dizia em pensamento: essa é a alma de Hades, embora tenha perdido seu corpo, ainda tem um cosmo incrível. O deus do submundo continuava dizendo: me encontrei com vocês desde os tempos mitológicos. Até esse menino com que pude me manifestar essa relação com esse instrumento, inclusive nisso me envolvi. Desde tempos mitológicos, tem continuado a guerra entre a deusa Atena e eu, e o humano que feriu uma vez meu corpo, Pégasus. Que detestável, mas ainda não terminou. Atena então se pronuncia: termina aqui, Hades. Nem você, nem os deuses viram que os humanos são mais fortes? Nesse momento, os três juntos, Sasha, Tema e Alone, seguram as pulseiras de flores. Hades diz: essa é apenas uma imitação do bracelete de flores. E Alone também se pronuncia: Hades, desde criança sempre senti que seu cosmo vibrava fortemente no mais profundo de mim. Com esse cosmo busquei proteger e evitar que ferisse as pessoas, que foi a promessa do bracelete de flores. Mesmo com o poder de Hades em minhas mãos, o que eu pensava era nessa promessa. Por isso eu te outorgaria o pecado da morte em meu corpo. E não te deixei sair nunca. Agora que penso, minha salvação se parecia com a sua. Você já não tem um lugar nem em meu corpo, nem nesta era. Nesse momento eles dizem: ao submundo, no lugar mais profundo dos Elísios, regresse para lá, por favor, Hades. Nesse momento, as mãos dadas daqueles três, segurando a pulseira de flores, começa a brilhar. A alma de Hades então diz: muito bem, eu tomarei a cabeça dos três. Aquela intensa luz entra em choque com a alma do deus do submundo que dizia: é impossível. O rechaçou. Maldita Atena, nesta ocasião também ficou no meu caminho, malditos humanos. Nesse momento o tema diz: arriscar a vida e viver é parecido com uma promessa. Não é a troca de promessas com alguém, mas a promessa consigo mesmo. Para isso seguimos vivendo. Essa é a resposta. É o momento de fazê-lo. Aquela intensa luz abre um portal para os Elísios e joga a alma de Hades naquele lugar. Tema, Alone e Sasha sorriam. Os humanos são incrivelmente amáveis. Aquele era o fim de Hades, seu receptáculo, Atena e Pégaso. E do santuário, Doku e Xion observavam os céus. O cavaleiro se espanta com aquela incrível luz, dá a impressão de que o futuro se abre diante de nossos olhos. Tempos depois, Xion trajava a roupa de grande mestre e perguntava: então, Doku, está tudo bem? E Doku, com suas roupas típicas, carregava a urna da armadura de Libra e responde: sim, obrigado por ter consertado a armadura para mim, senhor novo grande mestre. Xion diz para que seu amigo não tire sarro dele, e o Libriano então fala: isso não é bom, pelo menos no fim nós queremos sorrir. Para este enorme santuário e para o futuro, a paz que retornou a essa era é um novo começo. Na verdade, somos só nós dois. O Lost Canvas foi destruído e o Cosmo de Hades também desapareceu. Mas, no final das contas, nem Atena nem o tema voltaram. Dizer que tínhamos tantos companheiros e também um santuário tão vívido. E nesse momento Xion diz: no entanto, para nós que ficamos, há coisas que devemos fazer. Eu, como grande mestre, tenho que reviver este santuário desabitado. E você, algo que foi confiado a Atena e está selado neste rosário. A tarefa de observar dos 5 picos antigos o exército selado de Hades, os 108 espectros. Doku então responde: é isso mesmo, eu não devo ficar me distraindo. Ao ir embora do santuário, Doku dizia em pensamentos: é isso mesmo, meu amigo, nós estamos vivos para transferir os pensamentos dos nossos companheiros caídos. Mesmo estando separados, nossos corações serão um só, Xion, mesmo que não nos encontremos por um longo tempo novamente. Descendo as escadarias das 12 casas, Doku encontra alguém na casa de Touro, uma pessoa trajando roupas de treinamento, e isso surpreende o Libriano. Já na sala do grande mestre, que estava toda em ruínas, Xion senta no trono e à sua frente tinha uma porta. Ele diz: uma porta que não se abre, hein? Meu mestre e o senhor Sage, ainda agora eu sinto a força de vocês. Mesmo tendo lembranças vazias de um santuário inabitado, não existia inimigo forte o bastante. Xion senta no trono e à sua frente tinha uma porta. Ele diz: uma porta que não se abre, hein? Meu mestre e o senhor Sage,
Ainda agora eu sinto a força de vocês, mesmo tendo lembranças vazias de um santuário inabitado, não existia inimigo forte o bastante. Eu irei usar esta máscara e este trono. Será que um dia eu irei me acostumar? Nesse momento, Xion pega o elmo de grande mestre e de repente a porta à sua frente se mexe. Ele fica surpreso. Mas o que? A porta se abriu. Quem será que é? Nesse momento, pela porta, entra um jovem guerreiro, o mesmo que estava treinando na casa de touro. Ele estava todo sujo e ferido, mas dizia: que bom, vocês estavam vivos. Senhor Xion, agora há pouco eu encontrei com o Senhor Doku na casa de touro. Ele me disse para vir até aqui. E de repente aquele garoto fica de joelhos perante o ariano e ele dizia: por favor, suceda em mim a sua força. Por favor, grande mestre Xion. Esse menino era Teneu, um dos discípulos de Hasgard e o Cavaleiro de Touro, conhecido naquela era como Aldebaran. Xion fica surpreso. Teneu, você ainda estava vivo. Veio sozinho até aqui desde o castelo de Hades. O garoto então responde que sim, eu ainda sou um aspirante a cavaleiro. Eu não poderia depender sempre do Senhor Aldebaran e do Tema. Porém, eu quero reorganizar o santuário, onde vivi com o Senhor Aldebaran, o Salo e até mesmo a Selinsa. Como antes, mesmo que me tornar um cavaleiro seja um sonho, eu não quero desistir, eu quero ser útil, grande mestre Xion. Nesse momento, Xion se aproxima do garoto que estava de joelhos e coloca sua mão sobre a cabeça dele. Ele diz: muito bem, você voltou até o santuário, estou esperançoso do fundo do meu coração. O nosso amado santuário certamente irá renascer. Nós que estamos vivos, iremos continuar a seguir em frente. Naquele momento, Doku seguia seu caminho e ria enquanto lembrava de Tema, Teneu e Selinsa e os garotos em seu treinamento. O Libriano dizia: como esperado, hein? É um discípulo resistente de Aldebaran. Certamente não é como eu pensava. Existem ainda mais de nós que certamente estão vivos por aí. Por exemplo, nesse momento somos levados até o Tibete. Alguém dizia: droga, mas que droga! Enquanto seus braços tremiam, era Yato, e o Zuriha falava para ele: você ainda está tentando? E o ferido cavaleiro cheio de ataduras se perguntava: por que será? Porque o meu cosmo desapareceu? E o Zuriha, até mesmo a sua psicocinese acabou desaparecendo. Por que você está com uma cara tão calma? E o Zuriha então responde: não é grande coisa isso. E Yato diz: é claro que é, desse jeito nós não poderemos nem voltar ao santuário. Nesse caso, certamente deve haver mais pessoas que sobreviveram àquele campo de batalha como nós. De acordo com o Atla, logo antes do Lost Canvas ser destruído, a senhorita Athena pediu a ele para fazer um teleporte em larga escala. Os nossos corpos também, eles não estavam protegidos pelos cosmos da senhorita Athena e pelo cosmo do Tema. Eu não sei quem foi levado para um outro lugar da Terra, mas se não formos ao santuário, talvez não possamos reencontrar ninguém. Talvez não possamos encontrar o Tema e a senhorita Athena novamente. Aquelas eram as mais sinceras palavras de preocupação vindas de Yato, o antigo cavaleiro de unicórnio. E o Zuriha então se pronuncia: eu penso se essas não eram as verdadeiras intenções da senhorita Athena. A senhora Athena nos tinha dito que somente ficar em pé no campo de batalha não é lutar. Nesse caso, certamente há um significado em darmos nossas forças em troca de poder viver. Somente viver já é lutar. Yato desesperado gritava: eu não entendi nada disso, pelo menos aqui eu irei devagar com você. E o Zuriha dá um chute em Yato e diz: certamente você ainda não consegue entender essa nossa conversa. Ah, faça como você bem quiser. Vamos, depressa. Yato, caído no chão, se perguntava: o que disse ainda agora? Bem, me desculpe. Doku era quem narrava aquela história. Por exemplo, mesmo sem podermos nos encontrar, poderemos nos ver novamente no fim da vida. Talvez os vestígios das pessoas irão parear a próxima Guerra Santa que deve vir. Na Alemanha, mais especificamente no Castelo Renstein, vemos a pequena capela daquele lugar. Lá Pandora guardava a caixa selada que continha as almas de Thanatos e Hypnos. Ela dizia: adeus, deuses gêmeos. Vamos embora, Cheshire. E o antigo espectro de gato fada que continuava sendo seu cocheiro responde: sim, senhorita Pandora. Doku, cansado devido ao misofetamenos, caminhava dentre as florestas e dizia: por exemplo, esse tipo de futuro, o caminho para chegar na minha terra natal é bem árduo com poucos batimentos cardíacos. Só mais um pouco. Os 5 picos antigos estão logo ali. Ao chegar até aquele local, Doku observa no céu uma constelação. Aquele era o grande quadrado de Pégaso. Haha, isso mesmo, nós somos guerreiros das estrelas. Você deve estar aí. Nesse caso, por um longo tempo eu ficarei falando diretamente com você daqui. Até que não é ruim.
Certamente você está a caminho com histórias da próxima geração. Doku de Libra se senta em frente aos 5 picos antigos de Rosan, o homem que seria conhecido como Mestre Ancião, pressente o futuro. Nas estrelas vemos Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Saori, o legado da próxima geração. Somos levados até o Tibete. Vemos Yuzuriha que dizia: Yato, mas falando sério, você não consegue mesmo tocar um inseto? A antiga Amazona de Prata dizia isso segurando uma minhoca, enquanto pescava junto do antigo cavaleiro de unicórnio na margem de um rio. E o garoto espantado então responde: não é isso, mas se fosse um besouro ou coisa do tipo, não teria problema algum. Ao que parece, o Cavaleiro de Bronze tinha algum tipo de problemas com minhocas. E o Yuzuriha então insistia: mas você é um sobrevivente da Guerra Santa. E enquanto ela chegava com aquela minhoca próxima a Yato, o cavaleiro gritava: sai pra lá, Yuzuriha, tira essa coisa de perto de mim. E de repente o olhar da guerreira muda completamente, e ela parte para o ataque. Tirar de perto de você, está agindo como um aprendiz mimado. Se um sobrevivente da Guerra Santa não pode nem pescar um peixe, não vai sobreviver às dificuldades da vida aqui no Tibete. Naquele momento, Yato consegue ver até mesmo a aura do mestre Hakurei de altar, que estava atrás de Yuzuriha, que dá seu ultimato: fique aí e pesque pelo menos 3 peixes sozinho. E pegando o potinho de minhocas, o cavaleiro falava em pensamentos. Isso que ela disse antes, quando o tema estava conosco. Lembro que ele era muito bom nisso também. Com um olhar triste, o unicórnio lembra de uma pescaria com seu amigo. Ei, Tema, você sabe usar bichos nojentos como esse, como o isca? E o Pégaso então dizia: é sério, Yato? Eu já fiz isso muitas vezes no passado. Yato então envergonhado perguntava se foi com a senhorita Athena. E o Pégaso responde que sim, ser o mais velho do orfanato era bem difícil. Quando os mais novos precisavam de ajuda, eu era a primeira opção. E o Yato então responde: então é por isso. Já eu tinha que ajudar as minhas 2 irmãs mais velhas sempre. Porém, de repente, o unicórnio sente uma fisgada. Não pode ser, eu peguei algum peixe. E o Cavaleiro de Bronze puxa aquela vara com muita força. E impressionado, o Tema dizia: uau, Yato, um se enganchou realmente na sua linha. Porém, de repente, a linha simplesmente arrebenta. E o Cavaleiro de Unicórnio fica muito frustrado. Mas sorrindo, o Tema então diz: venha, vamos pegar outra e então pescaremos um peixe da forma correta. E voltando ao presente, o pensativo Yato se surpreende ao fisgar um peixe. Ele gritava: peguei mais um, esse é o 5º. E de repente ele sente uma mão em seu ombro e uma voz familiar que dizia: mandou bem, Yato. Aquele com certeza era seu amigo Tema de Pégaso, mas ao se virar para trás já não havia mais ninguém. Yato então lamentava: você se foi muito cedo, meu amigo. Tema, seu idiota, só nos restaram as nossas recordações. Eis então que 243 anos se passaram. Voltamos aos 5 picos antigos de Rosan. As águas intensas da cachoeira caíam e um garotinho muviano dizia: ah, senhor Mu ainda não terminou de conversar. Eu estou esperando aqui já faz bastante tempo. Aquele era Kiki, o jovem aprendiz do Cavaleiro de Ouro que guarda a primeira casa zodiacal no século XX, Mu de Ares, que se aproximava do mestre ancião, sentado em frente à cachoeira de Rosan. Aquele senhor guardando os 5 picos, antes conhecido como Doku de Libra, um sobrevivente da Guerra Santa anterior, pronunciava as seguintes palavras: entendo, então existe grandes possibilidades que essa Saori Kido seja mesmo a deusa Athena, Mu de Ares. E de joelhos o Carneiro Dourado responde que sim, como eu disse, Cavaleiros de Bronze estão combatendo em um show chamado de Guerra Galáctica. O próprio mestre revelou: pode ser uma tática para atrair o mal que se esconde no santuário. Esse mal, 13 anos atrás, o cosmo do grande mestre de repente desapareceu e se transformou em outra pessoa. Não posso acreditar que esse é o meu mestre Xion. E o mestre ancião pensativo se pronunciava mais uma vez: sim, Xion certamente não é o tipo de homem que se sucumbiria ao mal, mas é certo que um cosmo maligno se esconde no santuário há 13 anos. Mas esse mal será obrigado a se revelar se essa Saori Kido do Japão for mesmo a deusa Athena. Será como na batalha de 243 anos atrás. O mestre ancião relembrava sua forma jovem como Doku de Libra e seu discípulo Tema de Pégaso trajando a divina armadura de Pégaso, ao lado da Athena Sasha utilizando a sua armadura. Ambos enfrentavam Alone, que era o receptáculo de Hades. Mu dizia ao mestre: não posso me comparar contigo. Você é sem dúvidas um sobrevivente da última Guerra Santa, Doku de Libra. Mas há algo que eu gostaria de perguntar. Como foi que você foi o primeiro a perceber que esta menina poderia mesmo ser Athena?
E então, sorrindo, o mestre responde: como sabe, meu discípulo está participando da Guerra Galáctica também. Então escutei isso. O Pégasus dessa era já está junto de Atena.